Vamos lá, o coração está a mão gelada. Mas a gente vai, enfrenta a si mesmo e assim, pedindo ao Mestre Jesus, né, que nos acolha, a mim e a vocês, porque eu vou estar aqui falando, mas vocês não vão estar aí passivos, vão estar escutando, vão estar raciocinando sobre o que eu vou passar para vocês, né, e eu espero passar direitinho, que ele possa envolver a todos nós aqui nesse salão, encarnados e desencarnados, que a gente fala para todo mundo, né? E assim, eu não esperava mais estar aqui na frente, pelo menos esse ano, mas a casa precisou e a gente vem, né? Porque não só no trabalho que a gente faz aqui, mas assim, para mim o benefício é meu, porque em questão de evolução mesmo, né? A gente tem que estudar mais um pouquinho, mas, falando em estudar, essa palestra foi feita segunda-feira, então assim, ela está numa linguagem bem simples, que ela foi feita para nossas assistidas, né? E aí já vou fazer até a propaganda, que é o nosso trabalho de assistência e apoio ao idoso, nossa coordenadora linda. E aí vocês podem, principalmente vocês que fazem doação ou não, né, pessoal do Instagram, também tem boa noite, né? Já fui falando boa noite, gente, boa noite. Já fui falando, sem dar boa noite, e assim, venham conhecer o trabalho, venham conhecer, porque é um trabalho muito bom, um trabalho cheio de energia. Vocês não precisam vir necessariamente pela manhã, porque pela manhã a gente chega realmente cedo, 9 horas, eu já saio da Pilates, segunda-feira, de 15 em 15. Eu já saio do Pilates, já venho para aqui, a gente corta verdura, a gente prepara a sopa, a gente faz terapia de grupo, pouca conversa, às vezes uma não chega bem, a outra anima. Aquela que conversa muito, que está conversando pouco, é porque não está bem, né? Mas então assim, por quê? Tudo isso envolvido pela casa, envolvido pela energia dessa casa, que nos acolhe, né? E a gente faz essa terapia mesmo, a gente conversa, quando está conversando alto, o Nilda fala, vamos silenciar, e seu flecha fica de olho nas bobagens da gente, a gente fala bobagem também, porque a gente brinca, a gente almoça aqui, ou merenda, o que tiver a gente faz. E, na verdade, o trabalho com elas, com as assistidas, é pela tarde. Então, se vocês quiserem me conhecer, se quiser passar o dia todo com a gente, venham. Mas se quiser conhecer o trabalho, conhecer elas ficam muito satisfeitas quando vem uma pessoa de fora, né? Porque elas se sentem valorizadas com isso. Então, se vocês quiserem vir, quiser cortar também, pode vir, é ótimo. A arte de cortar gordura é maravilhosa. Viu? Então, assim, já fica o convite para que vocês venham. Está chegando o Natal, a gente nem sabe ainda direito o que vai fazer, mas vai ter a nossa festa. Mas a melhor festa que vocês podem vir é a de São João, porque a gente dá muita risada. A gente faz casamento na roça. E a gente mesmo dá risada de tudo. É a melhor festa, viu? Eu digo a vocês que venham em junho. Mas, enfim, voltando, gente. Então, essa palestra foi feita para as idosas, numa linguagem simples. Eu coloquei mais alguma coisa, né? Eu não sei, nem vi o tempo, porque a menina disse que eu estava tão faladeira segunda-feira, e falando. Mas é uma palestra que fala do sentido da vida, né? E o sentido da vida é um questionamento filosófico que a gente faz sobre o significado da existência humana. E quem de nós nunca ficou? Por que a gente nasce? Por que a gente cresce? Né? Se questionando, para que tudo isso? Por que estudar? Por que crescer? Por que evoluir? Por que tudo isso está acontecendo? Né? Às vezes, dentro de um vazio existencial, ou de uma dor, de um sofrimento, é que a gente tem esses questionamentos com a gente. E assim, várias vertentes tentam responder isso, as artes, a filosofia, as ciências, a religião, mas para mim, o que explica, e eu acho que para os trabalhadores e voluntários dessa casa, o que explica de uma forma melhor é a doutrina espírita, né? Porque através da reencarnação, dessa lógica da reencarnação, através dessa oportunidade que Deus nos dá, né, de ir e vir, de crescer, de evoluir, é que a gente consegue entender. Como a gente chama, a doutrina espírita, ela é consoladora e ela é esclarecedora. E para mim, e eu acho que para os trabalhadores dessa casa, ela é quem consegue explicar, né, esse questionamento no sentido da vida. Até porque a doutrina espírita ela tem a base
né? Ela é uma tríade. Ela tem uma base científica, filosófica, né? E religiosa, que explica a relação do mundo material com o mundo espiritual. Então, assim, a ciência, a parte científica fala da mediunidade, da reencarnação. A parte filosófica é justamente esses questionamentos que a gente faz. E a parte religiosa, que é sobre a moral de Jesus, que a gente encontra nos livros de Kardec, né? Então, assim, para mim, como teria um Deus justo que nascesse uma criança com câncer e morresse aos 2 anos de idade, né? Aí você fica se questionando, poxa, e a oportunidade dessa criança? Né? Então, a reencarnação, né? A ida e vinda, né? A volta, né? Ao planeta ou a outro, quando a gente estiver mais evoluído, isso realmente que é justo, né? Essa, para mim, é a bondade e a justiça de Deus. É nessa explicação que a gente tem. E a reencarnação, que a gente vem para quê? A gente vem para reaprender, fazer aquela prova de recuperação, né? A gente comparando com o colégio, com o mundo material. Aquela prova que a gente foi em recuperação. E a gente volta para agora acertar essa prova, sabe? Vamos acertar todas as questões dessa prova, né? Para a gente agora poder passar. E a gente vem para quê também? A gente vem para aprender a amar, para aprender a servir e para aprender coisas novas. Além do reaprendizado, daquilo que a gente deixou de fazer, a gente também aprende coisas novas, que é para a gente evoluir, né? Então a gente veio justamente para aprender o que Jesus veio fazer aqui na Terra, ensinar, que é justamente a servir o outro, né? A vida tem sentido nisso. Ao longo da palestra vocês vão ver os exemplos de vida das pessoas que eu coloquei ali. A vida tem sentido nisso, o sentido de amar, de aprender, porque a gente ainda não sabe nada sobre amor, né? O nosso amor é o nosso amor apegado, e é mais a família, e é mais ao filho, e é mais ao amigo. E aí a gente faz essa filantropia, né, de ajudar o outro, mas servir mesmo, servir ao outro, uma pessoa que você não conhece, né? Então a gente está aqui aprendendo. Jesus não veio aqui à toa para ensinar essas coisas, não veio ser o nosso modelo de vida. Ele veio realmente para ensinar para esse aprendizado da gente, né? Então, aí eu me lembrei, não agora, mas quando eu estava estudando, muito do filme ET. Vocês devem conhecer, né? Acho que a maioria de vocês conhece. Quem não conhece, por favor, assistam. É um filme velho, antigo, né? Que é um menino protegendo o extraterrestre que ele encontra, ele leva para casa, para que a polícia, o pessoal não pegue, né? Porque a gente sabe que ele toda aquela investigação e tal. E aí esse menino, mas tem um momento em que eles vão precisar se separar. É um momento em que o menino leva ele para ele voltar para o planeta dele, conseguir voltar para o planeta dele. E tem uma cena, né, do dedo do ET, que era aquele dedinho que saía à luz, que era quando ele queria curar, com o dedo do menino, né? E é uma cena muito linda, porque e que representa isso também, o sentido da vida. Porque é para a gente não se isolar. Para mim, aquela metáfora, aquela imagem, é não ao isolamento. Até porque nós somos seres gregários, né? Nós nascemos sozinhos, nós temos que evoluir. Mas eu acho que a gente não pode ir embora desse planeta sem ajudar o outro, sem ter essa missão, uma pequena missão, dizer, não tenho missão, só vim aqui espiar, só vim aqui fazer prova. Não, gente, a gente tem missão de ser filho, tem missão de ser pai, tem missão de ser mãe, sabe? E tem pequenas missões. Um pouco que a gente ajude o outro, isso já é uma missão. Então, aquele filme lindo sobre amizade, né? Uma amizade tão bonita dele proteger aquele ser que era, pra gente seria um monstrengo mesmo, porque ele é diferente, né? É diferente de nós. E tudo que é diferente da gente acha que é. E a gente, como se acha superior, né? Já acha que aquilo é um ser extraordinário, né? E assim, é uma cena linda, né? Que prova isso, que nós precisamos nos ajudar uns aos outros. Sabe? Quando Jesus fala das ovelhas perdidas, né? Que ele pega as 99 e deixa para buscar a única que foi, né? Sair, é justamente para esse conjunto, para essa integração, que a gente precisa viver assim, um ajudando o outro. Ninguém vive sozinho, ninguém faz nada sozinho. A gente precisa sempre de uma ajuda do outro.
Aí não poderia falar de sentido da vida sem falar desse homem. Vocês devem conhecer, alguns devem conhecer, Viktor Frankl. Inclusive eu botei a data dele de nascimento e de morte. Né? Porque ele tem uma lição de vida maravilhosa. Maravilhosa. Ele foi um austríaco, psicólogo, terapeuta, e ele nasceu em 1905. Ou seja, em 1914, na Primeira Guerra Mundial, ele já estava envolvido naquele clima de guerra mundial. Já conheceu na infância e pré-adolescência o que era uma guerra, né? E quando chega em 1942, né, a guerra? Ele morreu em 97. Ele foi preso aos 37 anos. Mas ele foi preso em 42. É por isso que eu a coisa na cabeça. Aos 37 anos de idade, ele foi preso, né, levado para o campo de concentração com a esposa, com o pai e com a mãe. Todos morreram, só ele sobreviveu. Só Viktor sobreviveu a 4 campos de concentração. Ele não ficou em um só campo. Ele passou por 4 campos de concentração com todo aquele sofrimento. E aí é que a gente vai saber dele. Você pensa que ele desistiu? A repórter pergunta para ele assim: era possível encontrar sentido na vida no campo de concentração? E ele fala que sim. Porque depende do nosso poder de decisão. Nós temos o poder sobre nossas vidas. Nós temos o poder de continuar ou de se vitimizar. Você quer ficar vítima o tempo inteiro? Ou você quer prosseguir? Mesmo com todo o sofrimento, e a gente tem vários exemplos de vida. Até porque nesse planeta aqui, né, de provas e expiações, a gente tem sempre algum problema, né? Uma dor, um sofrimento físico, um sofrimento moral. Nessa época que a gente está, todo mundo, grande parte da população está com problema de saúde mental, problema mesmo, precisando de ajuda, né? Então sempre tem alguma coisa. Mas ele fala que sim. E olha, gente, eu não sei se eu conseguiria. Campo de concentração, o que a gente ouve falar, o que a gente vê, o que a gente lê sobre o campo de concentração, é uma coisa muito dolorosa. Muito dolorosa. E eu não sei realmente se eu conseguiria. Mas ele não quis se fazer de vítima, não. Apesar de ter perdido o esposo e os pais, ele prosseguiu, ele se superou, ele teve essa resiliência de começar de novo. E aí, ele escreveu vários livros, e esse aqui é um dos mais famosos, Em Busca do Sentido, né, que ele ajudou a muitas pessoas justamente a buscar o sentido da sua vida. Porque ele soube buscar o sentido da vida num sofrimento, e num grande sofrimento. E ele queria fazer isso, olha aí, ajudar ao outro. Ele criou algo chamado logoterapia, que é justamente essa questão de você ajudar o outro, né, a encontrar o seu sentido na vida. E ele foi, perante todo o sofrimento, encontrou esse sentido na vida e fez da vida dele isso, essa ajuda ao outro. Escrevendo seus livros, através da logoterapia, ele foi e fez um belíssimo trabalho. Eu sou fã. Se não pudermos mudar a situação, podemos mudar o nosso olhar perante a situação. Então, às vezes a gente fica ali, gente, não pode mudar aquilo, vamos mudar o olhar, a perspectiva perante aquela situação, né? Vamos olhar de outro jeito, tantas coisas que a gente pode ter outro olhar como Poliana fazia, né? Quem já leu Poliana também, Poliana já usava o jogo do contente, né? Pois é, e Poliana, nossa, também passou muita dificuldade, mas também conseguiu sobreviver, né? Naquelas histórias que a gente lê no livro. Então, assim, a gente pode mudar essa visão de perspectiva. E aí eu vou dar 3 exemplos aqui, que o que me lembrou logo foi um filme. Aí eu adoro falar de filme e livro, viu? Que é para vocês lerem, assistirem e pesquisarem. Foi um filme que vocês devem conhecer, que é uma coisa linda. A Vida é Bela. Né? Maravilhoso, né? Aí, tá vendo? Quem não conhece? E ali não foi
uma mudança de perspectiva perante a situação. Quem não assistiu, gente, assista, porque o filme é lindo demais, sabe? Então, assim, era o pai, apesar de eu dar spoiler para quem não assistiu, mas pode assistir porque eu não vou falar nem 1% do filme aqui. Então, assim, eram os pais, eles também foram para o campo de concentração, eram judeus, tinham uma livraria, tinham uma vida legal. E aí chegou a tal da Segunda Guerra e eles foram levados, pai, mãe e filho. E o filho pequenininho, né? E o que o pai fazia lá? Eu acho que eles separaram também lá depois, não foi a mãe dele e do filho. E o que ele fazia lá? Ele fazia um teatro, ele fazia um monte de coisa, brincava de esconde-esconde com o filho, dizia que era aposta, dizia que não comer naquele dia era para emagrecer, que sentir frio era normal, sabe? Ele fazia tanta coisa, tanta peripécia, mudava o olhar para que aquela criança não sofresse. E com tudo isso, eles conseguiram sobreviver. Eu acho que a mãe até morreu, não foi? Ah, o papai. Ah, ele morreu. Olha, também não estou nem me lembrando do filme, preciso assistir de novo. Foi spoiler errado, tá vendo? Mas é lindo, gente, lindo demais. E assim, com tudo que ele fez por aquela criança, né, para mudar esse olhar perante aquilo que eles estavam vivendo, aquela guerra horrível, aquele lugar horroroso, né, valeu a pena. Outra historinha que tem, o próprio Viktor Frankl conta que escreveu um rapaz para ele do Texas, escreveu para ele dizendo que tinha quebrado o pescoço, mas o rapaz fala na carta que ele quebrou o pescoço, mas o pescoço não quebrou ele, que ele fez tudo o que ele podia fazer. Inclusive o Victor chamou ele para um congresso, o tal do congresso de logoterapia, para ele fazer uma palestra nesse congresso. E ele foi de avião. Claro que eu não quero dizer com isso que essas pessoas, né, que passam por essas situações estão o tempo todo felizes. Não. E que também não precisam de ajuda. Precisam sim. Se nós precisamos de uma rede de apoio, de uma ajuda, como é que uma pessoa, né, deficiente ou com sua problemática não vai precisar disso? Né? Então, assim, claro que ele tinha sempre alguém que o ajudava, inclusive nas viagens. E ele viajou até a Alemanha para fazer essa palestra. A palestra dele foi O Poder Desafiador do Espírito Humano. E ele disse que ele é que sabia, porque ele viveu aquilo. Né? Outra história de superação, que é um espírita, que é uma história que eu adoro, que é Jerônimo Mendonça. Não sei se vocês já ouviram falar, O Gigante Deitado. Né? Que é uma história também muito bonita. Veio de pais pobres, ele era engraxado, uma pessoa muito animada, uma pessoa alta, acho que tinha 12 metros de altura, e uma pessoa muito animada. Até os 15 anos ele era da igreja presbiteriana. Mas aí a avó morreu, e ele não via sentido naquilo que a igreja falava. Né? E ele ficou procurando qual o sentido daquilo tudo. Como é que minha avó morreu e agora não existe mais? E aí ele encontrou alguém que o levou para a doutrina espírita, né? Que foi aí que ele viu, ou foi falar da mediunidade, das reencarnações, e viu que tinha sentido para isso. E aí ele começou, aos 18 anos, ele teve uma artrite reumatoide. E essa artrite foi piorando, ele ficou na cadeira de roda, ele deixou de trabalhar, não podia mais trabalhar, não conseguia mais trabalhar, era muita dor, e depois ele ficou numa cama, deitado na cama até desencarnar. Mas ele desistiu? Não. Ele fazia palestra no Brasil inteiro, ia na sua caminha ortopédica, e os amigos levavam. Quando era na mesma cidade, levava de Kombi. Quando era na cidade vizinha, de Kombi. Quando era em outra cidade, outro estado, ia de avião. Ele veio até aqui, Edivaldo, deitado. Né? A de Edivaldo não soube. Eu sei que ele veio para Chico. E outra coisa, e no final ele escreveu vários livros. Mas aí, depois ele ficou cego. Além de tudo isso, não bastou só a artrite, ele ter ficado na cama, ele ainda ficou cego. Mas ele já tinha escrito os livros dele e ele desencarnou cedo. Então são histórias, né? Eu poderia estar aqui a noite todo contando essas histórias de superações e a gente sempre conhece alguém. Né? Então é melhor o quê? A gente se vitimizar ou a gente prosseguir? Poxa, que exemplo de vida dessas pessoas. Será que a gente que tem tudo, né? Que consegue falar, que consegue escutar, que tem perna, braço, tudo, não é melhor a gente
seguir em frente, achar esse sentido para a nossa vida e seguir em frente, do que ficar se vitimizando, né? Quantos exemplos de tantas outras pessoas que a gente tem aqui no Brasil e no próprio mundo, né? Sim, Nalvinha falou dele segunda-feira, que dá palestra em tudo que é lugar, o americano, né? Pois é, vários exemplos. E pessoas que ensinam pra gente, né? Porque passaram, são sofrimentos mesmo. Aí quando a gente vê assim, bom dia, obrigado Deus por mais um dia, poxa, isso aí, né? Alguém que já está levantando de bom humor, mas meu Deus, mais um dia. Nossa, realmente eu acho que não faz sentido a vida para essa pessoa se levantar assim. E antes de botar o pé no chão, faz uma oração para não levantar assim, tão, né? E aí tem uma historinha também que conta que tinha um rio no meio e uma fábrica de um lado e de outro. Aí a fábrica do lado esquerdo quebrava a pedra, transformava a pedra em pó, atravessava o rio, passava esse pó para a fábrica do lado direito. A fábrica do lado direito transformava o pó em pedra. Passava o rio, levava para outro. E aí ficava nesse ciclo sem sentido. Porque não tem sentido nenhum você quebrar e depois você vai fazer. Né? E assim é a vida de muitas pessoas. Né? Que não encontra sentido, que fica nesse ciclo, nesse vai e vem. Né? E isso gera o quê, gente? Isso gera aquela falta de confiança na vida. Isso leva as pessoas a droga, né? A se viciar em remédio, a alcoolismo, a mutilações. É algo muito preocupante. Então, como eu disse, antes de botar o pé no chão, vamos fazer uma oração. Nem todo dia a gente acorda feliz, de bom humor, né? Tem dias que a gente não quer nem levantar, mas olha, segura na mão de Deus e vai, e levanta. Nós acreditamos nele, nós confiamos nele, então a gente tem que fazer valer a pena essa oportunidade que ele deu para a gente de estar aqui. A gente tem que fazer valer a pena. E essas coisas, quando a gente fica assim, leva até ao suicídio, né? Que a gente, eu não sei se esse dado está correto, mas teve realmente um aumento. Aqui tem dizendo que a taxa de suicídio entre 2000 e 2019 teve um aumento de 46%. E a gente sabe que teve, e o suicídio é criança, é adulto e é idoso. Hoje a gente não vê idade, está crescendo muito e a gente precisa ter cuidado. A gente precisa se vigiar, é orar e vigiar. A gente precisa vigiar a nossa vida e ter essa animação, porque ninguém é feliz o tempo todo, mas nós temos momentos de felicidade. E nós precisamos fazer valer essa encarnação. Não jogar fora. Eu botei essa imagem representando, porque eu vi uma entrevista de um professor falando, é só representativa, que um homem de 40 anos, que seria esse, mas que não é esse, só na representação da imagem, era um homem casado, bonito, bem sucedido, inteligente, tinha uma empresa, tinha tudo, tinha saúde, não tinha nenhum problema de saúde, e estava confessando para ele que tinha vazio existencial dentro dele, que ele não sabia, que ele tinha tudo aquilo, mas ele não sabia o que era aquilo, não preenchia ele, não preenchia a vida dele. E a gente percebe que as pessoas, elas não se abrem para a vida, né? De repente, ele tinha aquilo tudo, mas será que ele olhou para o outro? Será que ele olhou para o próximo? Né? Porque às vezes a gente tem tanta coisa, tantos bens, né? E ninguém está dizendo que a gente tem que jogar fora o nosso dinheiro, não, pelo amor de Deus. Não, o dinheiro também é bom, o dinheiro a gente pode, se a gente tiver muito, a gente pode empreender, a gente pode colocar as pessoas para trabalhar, né? Fazer coisas maravilhosas com dinheiro, não é só doar dinheiro, não. O que a gente pode doar de melhor é o nosso tempo. É esse serviço que a gente está falando aqui, que Jesus nos ensinou. Né? Então, assim, às vezes a pessoa não se abre para a vida e precisa ter essa abertura, olhar o outro, porque às vezes você olha, como eu falei antes, você olha muito as pessoas da sua família, né? Os seus amigos, mas precisamos olhar para o lado. Né? Precisamos olhar para o lado, precisamos de um mundo melhor, precisamos
fazer um movimento, uma coisinha que a gente faça, um bem que a gente faça, já é alguma coisa. E a gente precisa disso. O que contribui para isso? Essa falta de sentido na vida, esse vazio existencial, né? Olha, o rapaz tão angustiado em frente ao computador, às vezes não está conseguindo o que quer. E uma das coisas que contribui para isso é a modernidade. E eu não estou querendo aqui dizer que a modernidade é melhor do que o passado, não, que é ruim, ou, não, é só diferente. Né? Nenhum é melhor do que o outro, é só diferente. A gente traz essa bagagem do passado, a gente traz as experiências do passado, a gente teve muita coisa boa do passado, mas hoje eu não me imagino tomando banho frio. Eu não me imagino. Eu tenho uma esquentando água. Eu tenho um exemplo bem simples e bem para mim. Vocês pegam o exemplo de vocês aí. Eu tenho máquina de lavar. Meu Deus, não imagino sem máquina de lavar, né? Sem água enganada. Tem tanta coisa, né, gente? Então, assim, o passado foi maravilhoso, teve coisas ótimas, maravilhosas, mas a gente traz essa bagagem e hoje a gente está na modernidade e a gente precisa entrar na modernidade, né? O que eu quero dizer aqui, dentro daquilo que eu estudei também, é que a modernidade hoje é muito apressada. Você compra o celular hoje, daqui a um mês já tem outro novo, daqui a um mês já tem outro novo, cheio de aplicativos, cheio de sistemas. Eu não sei, eu acho que eu não uso 50% do que tem lá no meu celular, e muita gente também. Muita gente também não usa, não sabe usar, ou... É tanta coisa que você fica que você às vezes não tem nem tempo de usar tudo, né? Então, assim, o que eu quero dizer é essa pressa, e a gente precisa se adequar, a gente precisa, nós somos seres, espíritos imortais. Eu falo para minhas meninas, minhas idosas, e eu digo a elas, vocês precisam entender, vocês precisam estudar, que seja um crochê, que seja isso, que seja aquilo, se é da sua vontade, você precisa fazer, porque a gente é espírito imortal, a gente vai de novo, tem que levar, que legal se a gente levar essa bagagem positiva, essa bagagem do estudo, de saber essas coisas, né? E aí quando a gente voltar, vamos voltar melhor ainda, vamos voltar mais compreensivos. Então assim, a gente fala aqui da pressa, né, da modernidade, então assim, a gente precisa se adequar, precisamos nos adequar, mas assim, subir um degrau por vez, cada degrau de uma vez, né? Não deixar que essa aflição, assim, porque com tudo isso a gente começa a ficar angustiado, a gente começa a ficar aflito, a gente não tem tempo para nada, é toda hora uma coisa, é toda hora outra coisa, então a gente precisa se adequar, mas a gente precisa ir nesse movimento, subindo um degrau de cada vez. Precisamos ir mais devagar, né, para que isso não traga essas aflições para a gente. E o nosso educador, Jean Paul Sartre, fala que o homem está condenado a ser livre. E realmente, né? Agora, a liberdade, às vezes não é para todo mundo. Nem todo mundo entende o que é liberdade, né? Porque a liberdade, você não vai sair por aí agredindo o outro. Né? Eu vou fazer tudo o que eu quiser. Quando a gente era mais novo, até a gente pensava. Mas aí o mundo ia virar o quê? Uma barbárie, né? Já pensou se a gente saísse fazendo o que a gente quisesse e não olhasse para o outro? Não. A gente tem que respeitar o limite do próximo. A gente tem que fazer as coisas dentro do limite. Então, a liberdade, ela exige muita responsabilidade da gente. Não é sair por aí fazendo as coisas que a gente quer, fazendo as coisas da forma. Então, a gente precisa ter muita responsabilidade perante essa liberdade que nos é dada. Estamos buscando fora de nós o sentido de nossa vida. Né? E realmente a gente busca, a gente hoje tem muita informação, é muita poluição sonora, muita poluição visual, né? Você vai para a televisão, você tem várias coisas para assistir, você pega o celular, tem muita coisa para assistir, a gente fica na rede social, a gente quer pesquisar, a gente vai no Google fazer uma pesquisa, a gente olha as notícias também no celular, então assim, você tem muita informação, às vezes você fica parado perante tanta coisa que tem pra gente, né? E a gente fica buscando isso fora de nós, a gente fica buscando essas coisas, a gente fica
olhando essas coisas. Tem gente que até no banheiro vai com o celular na mão e fica lá olhando. Eu até falei para as idosas que o médico, tem um médico, ele é muito bom, ele está sempre no Instagram, ele tem no YouTube, ele é urologista, e ele fala que isso é tão perigoso, você sentar no vaso com o celular na mão, porque da posição que você fica, o tempo que você fica, né, isso pode causar hemorroida, pode causar várias outras disfunções do seu intestino. Hoje a gente sabe que o intestino é o nosso segundo cérebro, né? Antigamente não era. Hoje a gente já tem conhecimento disso. E é uma coisa que a gente tem que tratar. Então assim, às vezes a pessoa vai no banheiro. Então a gente tem que aproveitar que é um momento nosso, gente. E aproveita que quer ver um momento bom que a gente não pode levar celular, banho. Vamos ao banho e vamos. A não ser que a pessoa pegue e pendure aqui, bota no fio do YouTube, né? Depender do banheiro, do lugar do banho. Aí a Carrega aí um exemplo, eu disse que levou pro chuveiro, né? Pendurado. Pois é, o perigo do choque e tudo, né? Então aproveite aquele momento do seu banho, que é uma coisa tão boa, que você se energiza, que você está sozinho com você mesmo. Reflita, procure esse sentido da vida dentro de vocês, né? Não é só nessa modernidade, nessa correria. A gente tem que achar esse sentido. É como a paz, que a gente achava que a paz era a paz externa. Não, a paz é interior. A paz é sua. Quando você passa ali num lugar que está ali se acabando, mas se você está em paz, você está com essa paz interior, você nem não está nem aí. Então assim, vamos aproveitar esse momento do banho. Eu sei que o banho, que eu tinha certeza que ninguém vai levar, né? Não vai levar mais. A experiência dos nossos amigos, não leve o celular para o banho. Redes sociais, mostrando o cardápio de vidas ideais. Essa é maravilhosa, né? E aquela coisa linda, é gente maquiada, é gente de iate, é gente em tudo, que é coisa com vestido lindo. Será, gente, que é assim o tempo todo? Será que Ivete Sangalo acorda toda bonita ou os cabelos de Ivete Sangalo ficam lá em cima e tem um mau hálito? Gente, a gente será que ela não faz no banheiro? Não faz cocô como a gente faz? Não tem uma dor de barriga, uma diarreia? Porque todo mundo faz, mas ali a gente só vê o cardápio, a apresentação de gente bonita, né? Ali é um cardápio, e o que a gente faz? A gente fica assim comparando. Comparação é a pior coisa que existe no mundo. Nem filho hoje em dia que se comparava muito antigamente, e a gente não pode, não deve, pode, eu não vou dizer não pode, mas não deve comparar as crianças. Você vai falar? As crianças, os filhos, em comparação, a gente se compara com aquela coisa que a gente acha que é perfeito, que às vezes nem é, porque está na alegria ali, no risinho. Eu também, quando eu vou tirar foto pro Instagram, dou risada. Às vezes eu não estou nem tão feliz assim. Eu só não uso aquelas maquiagens, que eu não tenho nem dinheiro para aquelas maquiagens. Mas dou risadinha também, né? Mas assim, às vezes nem é verdade aquilo, gente. É só para tirar foto, é só uma apresentação de vida. E a gente fica se comparando, achando que tudo aquilo é perfeito, né? E não é assim. Não se compare, não deixe que a sociedade diminua você. Eu tenho dito isso muito, eu digo isso muito para elas, para as idosas, né? Porque são pessoas simples, são pessoas sem condições financeiras, né? Mas não deixe pela sua cor de pele, jamais. Hoje, se eu fosse levantar uma bandeira, eu levantaria essa bandeira, porque eu não gosto de associação, de sindicato, de nada disso, que eu acho que não, acaba desvirtuando o foco. Mas, assim, se eu fosse levantar uma bandeira, seria um preconceito racial, né, que ainda está tão em voga. Outro dia eu vi um vídeo, o cara chama o outro de macaco no supermercado, né? E quase briga, e isso muito, gente. Né? Então eu digo a elas, não deixe que ninguém lhe diminua, não deixe que ninguém diminua vocês, sabe? E não faça comparações, seja o que você quiser, faça o que você quiser na sua vida, o que você gosta, o que você se sente bem. Não se compare, isso é só um cardápio, é uma apresentação que está ali nas redes sociais.
Não se compare, faça no seu limite, faça no seu gosto, não deixe que a sociedade imponha nada a você. Seja verdadeiro, porque aí você vai achar o seu sentido de vida. Porque se você ficar se comparando, se diminuindo, ou querendo ter um iate, eu mesmo não posso ter. Né? Já pensou? A gente querer ter um iate? Eu quis saber. É muito Então não deixe não. Paradoxo da escolha. Quando a gente tem esse paradoxo, quando você tem pouca informação, você fica insatisfeito, porque você não tem opções, né? Mas quando você tem muita informação, você também fica insatisfeito, porque você tem muita. Fica uma poluição. Repare que para escolher um livro, às vezes, eu mesmo estou com 2, 3 lá lendo, eu terminar algum. Na Netflix ou qualquer outro canal, né? Fechado. Quando você vai escolher uma série, você perde mais tempo escolhendo a série do que assistindo. Você perde mais tempo escolhendo um filme, lendo ali, para ver se é legal, para ver se convém com o que você gosta, do que assistindo. Né? Então, é esse paradoxo. Você tem pouca opção, você fica insatisfeito. Você tem muita opção, você fica insatisfeito. Eu disse a ela assim, meu Deus, eu não posso ver um camelô, porque aqueles camelô que tem de tudo, eu digo, eu não sei para onde é que eu olho. Antigamente, na época de criança, acho que vocês, a maioria, menos os novinhos, são da minha época, era o baleiro. Eu ficava doida naquele baleiro, eu não sabia para que queria. Porque a informação é tanta, é justamente isso, você tem tanta informação e você não sabe o que escolher. Então a gente deve escolher o que nos satisfaz, não é o que é perfeito, mas é o que satisfaz a gente. As pessoas querem soluções simples para questões complexas, querem fórmula para tudo, né? Hoje a gente vai no Instagram, Tati a propaganda, porque esse chá assim, porque esse remédio assado, porque isso e aquilo, porque você vai ficar bonito em 2 dias. Uma semana você vai emagrecer, meu Deus. Aí a gente quer fórmula para emagrecer, a gente quer fórmula para enriquecer, e não é assim. Toda hora que você abre o Instagram, saiba mais. Clique no saiba mais, que você vai ver, que você vai ganhar, que você vai ter uma fórmula, gente. Aí fica assim, gente, como é que você acaba com o seu corpo, né, a vida inteira, come mal, não faz ginástica, pega peso, quer virar gatinho uma semana? Não dá, né? Muito. Eu estou fazendo academia e pilates, mas para que meu organismo hoje funcione bem, para que na minha velhice eu tenha minha autonomia, é para isso que eu quero. Agora eu vou ter ilusão que eu estou aqui, eu vou ficar aqui malhada, vou ficar aqui, até porque eu vou deixar, que é uma coisa errada, mas meu doce eu não consegui ainda deixar, então minha barriguinha não vai ficar de tanquinho. E vocês acham que eu tomo um suplemento normal? Mas você acha que Graciane, sei lá como é o nome da mulher, que é mulher de Belo, ou ex-mulher de Belo, Graciane, você acha mesmo que aquilo ali, gente, aquilo ali tem um suplemento, muito suplemento, né? Porque você não vai, a gente não tem nem testosterona suficiente para ficar daquele jeito. Você vê que homem é muito mais fácil de pegar músculo. Você fica 3 anos, 5, 10 na academia, se você não tomar alguma coisa no suplemento, você pega um músculozinho, tá difícil, né? Então assim, a gente não quer se aprofundar, a gente quer viver no rabo hoje em dia, a gente quer fórmula mágica, a gente quer tudo na mão e a gente precisa se aprofundar. Você quer ficar rico? Você tem que estudar, você tem que aprender, você tem que criar, né? Eu sei que desemprego, não estou falando para as pessoas que estão desempregadas, não, pelo amor de Deus, mas eu estou dizendo assim, por exemplo, você tem uma empresa, você inicia uma empresa, minha amiga, você inicia uma empresa, aí você tem que estar ali, ó gente, do lado, você tem que ver sua empresa, né, acompanhar todo o desenvolvimento, tá trabalhando ali junto com a pessoa.
Mesmo que você bote 1, 2, 3 empregados, na medida que você vai crescendo, você tem que estar de olho. Você tem que observar, e as pessoas hoje estão com preguiça. As pessoas estão com preguiça, as pessoas não querem se aprofundar. Querem viver esse raso, querem viver de fórmula da elegância, fórmula da riqueza, como se fosse mágico. A gente pode dar um exemplo até, no centro espírita também, as pessoas vêm querendo mágicas, e não acontece assim. A gente trabalha aqui nas quartas, é um passe que reequilibra o seu chakra, o seu perispírito, e que vai trazer também benefícios para o seu corpo físico. Não existe mágica, Jesus disse, vai, tua fé te curou. Porque as pessoas entendiam a proposta dele, né? E é assim na nossa vida, é assim aqui dentro do centro espírita, a gente tem que fazer esforço. Não pode sem falar, sem a reforma íntima, sem a transformação, as coisas acontecerem. Às vezes você pode até ficar curado, depois volta tudo de novo. Se a gente não se transformar, se a gente não se reformar, volta novamente. Por isso que Jesus falava, vai, tua fé te curou, não peques mais. Ou seja, não erre mais, né? Porque se a gente erra, por exemplo, uma pessoa que bebe, ou uma pessoa que come muito, você vem, faz aqui um tratamento, fica bom, e volta a comer compulsivamente, e volta a beber, acha que vai acontecer o quê? Não tem milagre, o milagre é a gente. O milagre é a gente. Agora sim, ser acompanhado, estar sempre nessa meditação, nessa oração, vir numa casa dessa, ou qualquer outro lugar que vocês frequentem também, sabe? Mas é a gente. É a gente que se transforma, é a gente que ajuda nessa cura. E a solução, né? Para tudo isso? O autoconhecimento, né? O autoconhecimento vai doer, vai machucar, a gente vai remoer um monte de coisa lá no fundo, vai remoer no inconsciente do passado, das outras vidas, vai remoer no subconsciente, né, que é aquilo que está guardado da nossa infância, da nossa adolescência, vai doer, dói demais, mas é necessário. Se faz necessário esse autoconhecimento, nossa amiga Dona Joana, depois eu quero até final, já está acabando, vou ler um trechinho aqui do livro dela. Se faz necessário para que a gente cresça, para que a gente evolua, para que a gente se cure desses traumas, para que a gente encontre o nosso caminho, para que a gente encontre o sentido da nossa vida. Então vai doer, vai machucar, vai, mas é necessário. E se não conseguir sozinho, peça ajuda. Peça ajuda. Gente, peça ajuda. A gente não pode deixar o orgulho, a vaidade vencer a gente, não. A gente tem que pedir ajuda. Vai num amigo de confiança que você ama, que você gosta. Vai no psicólogo. Vai no terapeuta. Vai na casa espírita. Ou a outra doutrina que vocês gostam, que vocês frequentam, outra religião. Faz suas orações, pede ajuda. Como eu falei no início, nós somos seres gregários. A gente não nasceu para evoluir sozinho. Claro que cada um tem a sua individualidade, vai evoluir. Mas a gente tem que arrastar a multidão com a gente. Né? Eu fico assim, aqui na vida material, então, a gente não soluciona as questões de droga, não é política não, gente. De droga, de assassinato, né? Enquanto a gente não fizer um pouquinho, né? A gente não vai estar em segurança, né? Então a gente tem que ser melhor para o outro também se melhorar. A gente vai deixar uma vida para nossos filhos, para nossos netos, né? A gente tem que ver a melhora nisso. E cada um vai se melhorando, vai ajudando o outro. Como eu disse, nós somos seres gregários. Nós precisamos pedir ajuda se nós não estamos conseguindo sozinhos. Isso não é vergonhoso, não. Antigamente tinha os preconceitos, né? De que psiquiatra era de maluco, só maluco que queria. Era muito doloroso isso, né? Até o próprio psicólogo. Né? Muita gente ainda tinha, até às vezes ainda tem, e tinha preconceito. Vai fazer o quê? Psicólogo? Precisa de quê? Conversa comigo? Não. Tem coisas que só o psicólogo é quem pode ouvir a gente. Nós temos nossos segredos, nós temos
nossas mazelas, nossas coisas íntimas que a gente não consegue falar para ninguém. E o psicólogo, como é uma pessoa desconhecida, a gente consegue falar com ele, né? Então a gente precisa pedir ajuda, não tenham vergonha de pedir ajuda. Como a espiritualidade ajuda em todo esse processo, né? Como é que ela pode nos ajudar? Descobrindo que não temos o controle de tudo, nós somos muito controladores, né? A gente quer tudo no nosso lugar. Eu dei até um exemplo, eu vou botar isso aqui, a cena vai tirar, e eu vou fazer cara de paisagem. Eu não posso controlar tudo, né? Nem assim em casa, repare, a gente pode dar um exemplo de casa, de dentro de casa, né? Porque marido ou filho, às vezes eu chego, arrumo a geladeira de um jeito, daqui a pouco tá tudo de outro jeito. Aí a gente arruma de um jeito, tá todo... Mas assim, se essa questão de você arrumar e rearrumar não me estressar, tudo bem. Assim vai ficar brigando toda hora dentro de casa. Eu hoje estou numa fase que eu prefiro ser feliz, prefiro fazer minha cara de paisagem, prefiro fazer de conta que não vi. Fingir demência, outro dia eu ouvi esse termo. Eu prefiro fingir demência. Foi. Porque a gente. Tô quase chegando a 60, parando. Quer dizer, a gente tá tendo já minha filha, né? Meio século, né? Da vida, vai ficar brigando, ainda mais dentro de casa, que onde são as nossas provações, né? Talvez para as casas de demência, foi. Ah, tá, tudo bem. Tem que aprender, gente, aprender as coisas para ser feliz. Não pode o tempo todo estar brigando com o outro. Se ela quiser voltar na livraria o negócio lá, eu vou ficar brigando com ela. Porque ela mudou a posição da estante. Não, mas não tem isso, não pode fazer, não tem nem sentido, né, de fazer esse tipo de coisa. A vida é tão passageira assim, aqui no planeta, em relação à imortalidade, né, em relação a tudo que a gente tem ainda. Então isso aqui é tão passageira, tão breve, para quê? Que nesse momento em que a gente vem aqui, que Deus dá essa oportunidade, da experiência de você conviver com o outro, você vai ficar fazendo picuinhas. Eu já fiz muita picuinha, gente. Já fui criança, adolescente, jovem, casada, com filho. Então agora é o momento em que a gente precisa, né, relaxar um pouco mais. E aí, de que outra forma? Confiar na sabedoria divina. Gente, confiar, faz a tua parte que Deus te ajudará. Né? Faz a tua parte. Porque a gente é tão envolvido por tantos espíritos, mentores, nossos anjos da guarda, tanta gente que nos quer bem. Eu fico assim dizendo, poxa, eu fico às vezes refletindo em casa, nossa, eu fiz, você me ama, viu? Porque eu já fiz muita bobagem, você realmente me ama. Não deixou que nada disso acabasse, sabe? Então comigo o tempo todo, por mais que a gente esperneie, que a gente faça o contrário. Então assim, vamos fazer a nossa parte. Vamos fazer a nossa parte com amor, nesse sentido de encontrar o sentido da nossa vida, de ajudar o outro, né? E as práticas de meditação, de oração, de conexão com o sagrado, gente. Meditação, relaxamento que a gente faz aqui nas quartas-feiras, que é tão maravilhoso. Quando eu estou fazendo a entrevista, eu digo, olha, gente, aproveite seu momento. Ali é único porque às vezes no dia todo a gente não tem um momento daquele. A gente não para o dia todo, né? Trabalhando, fazendo uma coisa, estudando, cuidando de filho. Então eu digo, gente, aproveite, olha, livre, tire os pensamentos, esqueça a casa, trabalho, tudo. E fique ali na sua maca, relaxado, aproveite que irá estar fazendo relaxamento, aproveite a vibração da música e relaxe aquele momento assim. Isso a gente pode fazer em casa, pode fazer uma meditação de 5 minutos, as nossas orações, o tempo inteiro. Eu queria só para finalizar, porque acho que esse é o último slide, hein? Não, antes do vídeo eu queria ler. Eu ganhei esse livro, eu não estava nem lembrando, eu nem fiz baseado nele. Maravilhoso, Vidas Vazias, de minha filha que me deu, já tem 2 ou 3 anos. Joana de Anjos. É recente, mas tem uns 2 anos já. E não tem isso tudo, não? Tem, sabe por quê? Porque a Larissa já não está aqui há 2 anos. Larissa já não está comigo. Não desencarnou não, viu, gente? Ela foi morar em outro lugar.
Já tem 2 anos. E isso, ela que comprou para mim, que me deu de presente. E aqui tem o capítulo 19 que fala assim: fadiga do bem. Queixa-te do deperecimento de forças que te invade e não sabes explicar a razão da árvore ocorrência. Interrogas em silêncio como é possível que, dedicando ao bem, seja alvo, olha como a gente fala isso, né? Quando a gente se dedica ao bem, seja alvo da agressividade dos nossos espíritos que te prostram com as suas energias deletérias. Olha, gente, e outra coisa. Agora vem todos os significados que a gente falava que a linguagem de Joana era difícil, era complexa. Vem tudo aqui, ó. Tudo aqui. Agora vocês comprem que já vem os sinônimos aqui, quem acha difícil. Reclama se a tua entrega à obra de amor que o Evangelho preconiza não te defende das inspirações negativas, nem dos tormentos que, vez por outra, assaltam a tua casa mental e aturtam os teus pensamentos. Estranhas a situação emocional, inquieta e irritação contínua que toma o corpo e teu organismo com frequência. Constatas em determinados dias que o teu ânimo e tuas forças morais encontram-se no limite. Insiste na prática dos deveres que te dizem respeito, nada obstante sofre dos acúmulos, os espinhos, viu? Olha, eu botou aqui, da animosidade injustificável contra quase tudo e todos. Surpreende-te por verificares que todos os esforços aplicados em favor da conduta saudável parecem inválidos. E a gente diz, Deus não está olhando por mim. E chegas à falsa conclusão de que os resultados que recolhes do procedimento correto não são os desejáveis, experimentando a tentação de entregar-te ao desencanto, à desesperação. Sabes que as ações nobres correspondem efeitos equivalentes, apesar disso, experimenta mal-estar e aborrecimento. Observa outras pessoas de conduta leviana e distante da ordem do bem, como dos atributos cristãos, que parecem felizes, jubiosas, vivendo em clima de festas contínuas. Olha, o cardápio. Sucede, porém, que apenas parecem, mas não são ditosas, como supões, na tua apreciação ligeira. Utilizam-se das redes sociais, olha, Joana, e exibem o que gostariam de ser. Olha, tudo a ver, né? Mascarando-se de ilusões em exibicionismos doentios, como fugas psicológicas a fim de suportar a solidão, as frustrações e os conflitos que padecem. Considera a situação do enfermo em tratamento e dele sem atendimento especializado. Se os seus males não são atenuados sob a cuidadosa assistência, sem ela muito mais grave se encontraria. O que observas como prejudicial e perturbador em ti possui raízes mais profundas do que pensa, ó inconsciente. E as suas manifestações são muito menos prejudiciais do que te apresentam. Fosse em ocorrência sem o contributo do dever que as diminui, tombariam em aflições que não imaginas na fadiga ou na agressividade. Ou seja, tudo ainda seria pior para a gente, né? Então, eu acho que resume bastante. Quando eu peguei o livro e abri aqui, esse resume bastante a palestra. Aí eu só quero passar um vídeo de 1 minutinho, que é de Reinaldo Giannichini, que ele fala da doença dele, né? E também resume toda essa palestra. No sentido, eu, assim, quando eu quase morri, né, quando eu estive doente, que realmente enfrentei ali, um passinho do apego para a morte, eu comecei a pensar nisso no sentido da vida, né? Para que essa existência? Por quê? Né? Para quê? Por quê? E aí eu cheguei à conclusão assim, que a gente veio aqui viver nesse plano para aprender a liderar situações. Então, assim, todas as nossas experiências eu acho que a gente tem, não tem certo ou errado, ruim ou bom. É isso? Então, eu tenho que passar, se é ruim ou bom, o que eu posso fazer na vida de ruim ou bom? Às vezes você acha que é ruim, que faz sofrer, mas é muito bom, porque lá na frente você vai entender uma coisa que você não entendeu, e que vai te dar uma consciência incrível para você viver muito melhor. Até, por exemplo, o processo que eu vivi de doença, parecia muito ruim, muito doloroso, foi um processo lindo. Agora na frente eu posso ser testemunho das coisas maravilhosas que eu pude transformar a partir dali, né? Se amar, né? Olhar todas as nossas partes, começar a olhar tudo que a gente vive na vida, é para a gente entender sobre a gente. Porque o outro não existe, na verdade, o outro é um espelho para a gente. O outro só suscita, só traz a fora os nossos lados, né? Quem se relaciona vai vir os nossos lados. Para a gente se conhecer, quando a gente se conhece, a gente tem a oportunidade de realmente ter uma compaixão por que a gente é e nos amarmos, né? E a partir daí começar a amar os outros.
Eu acho que esse é o sentido. Vim aqui só para olhar para tudo isso. Assim. Então, gente, acho que resume tudo, né? É o amor. A gente amar, primeiro amar a gente, né? Porque a gente não vai conseguir amar o outro sem nos amarmos. Então vamos aprender, fazer esse aprendizado para que a nossa vida faça sentido. Viu? Um beijo, muito obrigada. Prata da casa. Não gosta de fazer palestra. Tem outra pessoa aqui que é maravilhosa. Eu disse a ela, vá arrumando uma palestra. Aí ela foge pelas tangentes. Graças a Deus. Porque a gente está aqui para aprender, né, Bíblia? Então essas meninas aqui elas fazem esse trabalho maravilhoso com os idosos. E elas aprendem, ensinam e nos ensinam também. Porque o trabalho é beneficente, é de um aprendizado imensurável. Toda a energia que você dá para o outro, você recebe, não é? É com um efeito bumerangue fantástico. Então, gratidão sempre a Deus, nossa gratidão a Meroca. E ela não me escapa mais. A gente nem viu o tempo passar. Não sei se vocês sentiram isso. Sabe por quê? Porque às vezes, assim, às vezes não, na maioria das vezes, a palavra simples, e foi o que ela fez, clara, simples, é muito melhor do que palavras rabuscadas. Rebuscadas. Então a gente entende melhor. Então ela trouxe recado direto aos nossos corações, às nossas condutas, e é isso que nós precisamos estar sempre escutando. Então nossa gratidão ao pessoal do Instagram, que esteve aqui conversando comigo, falando, elogiando Meroca. Obrigada a vocês, ficaram aqui até o final. Ela vai voltar sim a fazer palestra. Mesmo contra a vontadezinha, mas nem consegue. Então, gratidão a Deus, a Meroca. E vamos para a segunda parte da nossa tarefa de hoje, que são os passes. E para quem está vindo pela primeira vez, eu quero dizer a vocês